Olá, vamos dando continuidade aqui à nossa terapia com a ciência sagrada da Bhagavad Gita, a ciência da autorrealização, a ciência de quem realmente nós somos, uma alma e não um corpo. Estamos na plataforma Praticando o Perdão e essa plataforma ela fala das qualidades, as qualidades iluminadas que devemos praticar para que a gente possa trabalhar esse perdão no dia a dia. Já falamos sobre caridade, autocontrole, sacrifícios e austeridades e o estudo das escrituras. E hoje nós vamos para a simplicidade. O que é que a simplicidade tem a ver com perdão? Tem a ver que ela é uma prática de você ser simples e obter um pensamento elevado para que você possa desenvolver sua sabedoria no sentido de que eu não preciso de muito para viver aqui, eu preciso de ser o que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou uma alma. E se eu sou uma alma, eu não tenho nada a ver com esse processo de não perdoar, porque esse processo de não perdoar não pertence à alma, pertence ao corpo, pertence ao falso ego, arrancará, o falso eu. Existe o eu superior, que é o próprio Deus, Krishna, na filosofia védica. Existe o eu supremo, que é o próprio Deus, Krishna. Existe o eu superior, que é a nossa alma. E existe o eu inferior, que é o falso eu, que é aquele que a gente adota aqui neste mundo material para a gente se sentir poderoso, quando na realidade o único poderoso que existe neste mundo, e em todos os mundos, em todos os universos, chama-se a Suprema Personalidade de Deus, o todo atrativo, o Sol, todo atraente, Krishna, o Senhor Krishna, o Senhor dos Senhores, na filosofia Vedanta, que leva ao conhecimento, os Vedas levam ao conhecimento de Krishna, ao conhecimento de Deus como uma pessoa, diferenciado aqui do Ocidente, que nosso conhecimento é muito precário, nós não sabemos nos relacionar com Deus, e nesse processo nós ficamos perdidos. Eu vou fazer aqui a minha reverência para o chamado Bhagavad Gita, a ciência da autorrealização, pedindo permissão ao próprio Senhor do Universo, para que ele me permita fazer essa leitura e que eu possa estar contribuindo com alguma iluminação comigo e iluminação com quem vai, por um acaso, ouvir esse vídeo, esse compartilhamento dessa sabedoria. Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, verso de 1 a 3, plataforma Praticando o Perdão, estamos estudando as naturezas divinas e as naturezas não divinas, ou seja, natureza iluminada e natureza escura, ou precária, que necessita de uma iluminação para que ela possa se desenvolver nesse processo de expansão de consciência. Com a Gyana Timirandasya Yana Janaslakaya Chakshu Milita Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o qual eu estou nesse momento, meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu devo agradecer eternamente por estar ouvindo essa filosofia que me leva ao conhecimento de quem eu sou, de quem é Deus, o que é que eu estou fazendo aqui. E quando eu sair deste corpo, quando minha consciência sair deste corpo, para onde ela vai habitar? Para onde ela vai exercer a sua consciência, exercer a consciência de que eu me identifico com minha alma está onde minha consciência está. Então, se minha consciência está num nível inferior, com certeza tudo ao meu redor vai estar no nível inferior. Se minha consciência está num nível mais elevado, iluminado, tudo ao meu redor vai se iluminar. Vamos agora à simplicidade, que é uma das formas que devemos praticar o perdão, vida simples, pensamento elevado. Então, devemos ser muito simples e francos, mas nem por isso devemos agredir o outro e se sentir Deus e não perdoar aquela pessoa que nos agrediu. Porque, na realidade, como diz meu mestre espiritual, em suas aulas maravilhosas, quem agride não está bem consigo próprio. Aí você pode perguntar, e o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque
nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, devemos ser muito simples e francos e exercer essa simplicidade, vida simples, pensamento elevado, para que a gente possa, com o estudo das Escrituras, a gente possa ir praticando essas qualidades iluminadas, essas qualidades divinas, que uma delas é o momento em que você reflete e que você observa ao seu redor, que você precisa, para que sua consciência se expanda, você precisa praticar o perdão. Nós estamos na plataforma de praticando o perdão. Nós já fizemos tantos outros sentimentos. E estamos aqui praticando o perdão nesse capítulo 16, versos 1, 2, 3. 1, 2 e 3. A rinça é outra qualidade, são as qualidades que existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Então, se você quer ser uma alma e um corpo que já é condicionado por várias condições, e você quer exercer essa piedade e se tornar em uma alma nobre e uma consciência expandida dentro dessa nobreza, você precisa praticar a não violência, que chama-se ahimsa. Ahimsa quer dizer não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Ponto. Ahimsa quer dizer não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Quem são as outras entidades vivas? Tudo que existe, além de mim, é entidade viva porque foi criada por Deus e tem energia de Deus. Então, os animais, a natureza, os rios, os mares, e a gente está poluindo tudo isso e a gente continua sem piedade com os animais, a gente continua comendo animaizinhos e a gente continua praticando violência, impedindo que essas almas dentro desses corpozinhos de animaizinhos, eu chamo animaizinhos para ficar mais leve, para explicar. Todas as entidades vivas merecem estar nessa escala de evolução, não só nós. Ninguém deve pensar que como a centelha espiritual não morre, mesmo após o corpo ser morto, não há mal algum em obter o gozo dos sentidos através da matança dos animais. Então, a matança dos animais, a gente vai matando, a gente vai comendo, a gente vai cometendo violência e a gente pensa que não existe uma lei de retorno nas nossas vidas. E ela existe sim. Hoje em dia, as pessoas estão habituadas a comer animais, apesar de terem um amplo suprimento de cereais, frutas e leite. Não há necessidade de matar animais. Este preceito é para todos. Não há necessidade de matar animais. Este preceito é para todos. Então, você pode dizer, mas eu ainda estou... A minha consciência ainda não atinou para isso, não tem uma ligação com essa misericórdia, essa piedade com os animais, ser piedoso. Então, eu vou continuar comendo os meus animaizinhos, vou continuar exercendo a minha violência com os animais. E você acha que está tudo bem. Mas aí, quando sua consciência sai de dentro desse corpo que você habita, aí você vai ver que não tem nada bem. Porque, como diz o mestre espiritual, que está até aqui em João Pessoa dando palestra, Swami Purushotaya, quem pensa que com o final da vida, o final do corpo, quando o corpo morre, está tudo acabado, está num beco sem saída. Porque tudo vai ser minimamente, milimetricamente anotado pelo escrivão de Deus transcendental, para que quando a gente saia desse mundo material, a gente vai dar conta daquilo que fez, mesmo se não tem consciência, e tendo consciência ainda é muito mais grave o erro. Quando não há alternativa, pode-se matar um animal, mas ele deve ser oferecido em sacrifício. Isso dentro da filosofia védica. Mas dentro de outras, porque dentro da filosofia védica existem os rituais onde as pessoas, os brahmanas, os estudiosos, os ritualistas, eles já estão preparados para designar essa alma que sai dentro desse corpo de animal. Mas fora isso, não é permitido. De qualquer forma, quando há um amplo suprimento de alimentos para a humanidade, aqueles que desejam progredir em percepção espiritual não devem cometer violência contra os animais, mas a gente comete. A gente
cria os animais, a gente vende esses animais, as pessoas levam para o abatedouro, as pessoas que carregam, as pessoas que comem, as pessoas que criam, as pessoas que vendem e as pessoas que comem e chegam no seu pratinho, na sua mesa, todos eles estão numa escala de que estão cometendo a rinça de acordo com o seu grau de violência relacionado com os animais. Por que eu estou falando isso? Porque meu mestre espiritual já explicou isso várias vezes em aulas para que a gente tenha essa consciência. Então, se você não tem essa consciência, precisa ter. E se você já sabe e você continua nessa falta de misericórdia e piedade com os animais, pense bem quando você está, por um acaso, ouvindo essa leitura. Os animais também estão progredindo em sua vida evolutiva, isso é muito importante, foi o que eu acabei de ler, de falar. Não devem... Os animais estão progredindo em sua vida evolutiva, transmigrando de uma categoria de vida animal para outra, na escala da evolução, e nós já passamos por isso. Porque quando a centelha da gente é criada por Deus, a gente vai numa escala de evolução até chegar nesse corpo material. E aí, quando chega nesse corpo material, a gente está nem aí para a evolução e quer só se assenhorar da natureza material, mais grave ainda. Se determinado animal é morto, então seu progresso é interrompido. Se determinado animal é morto, seu progresso é interrompido. Se o animal permanece no corpo específico por alguns dias ou por alguns anos e é morto prematuramente, então ele tem de voltar nesta forma de vida novamente, completar seus dias restantes e ser promovido a outra espécie de vida. Então, essa é a lei de Deus, minha gente. Eu sei que é difícil parar de comer animaizinhos, eu já passei por isso. Mas a gente, quando escuta uma determinada filosofia que nos ensina sobre determinado modo de expandir a nossa consciência, e a gente continua com o nosso falso ego se defendendo e dizendo, eu não consigo, é porque a gente ainda é muito apegado ou apegada às coisas materiais. E vai viver nesse ciclo de samsara até o dia que você resolve se desapegar. Logo, ninguém deve interromper o progresso dos animais simplesmente para satisfazer a sua língua, o seu paladar. Isso chama-se violência. A próxima qualidade piedosa é satya. Essa palavra significa que não se deve distorcer a verdade. Satya significa que ninguém deve distorcer a verdade, que existe a verdade absoluta, que é o próprio Deus, e dentro dessa verdade existe as verdades que estão dentro deste paradigma de verdade. E aquele que sai fora dessa plataforma vai cometer, de uma certa forma, a falta de perdão é a falta da verdade sobre si mesmo e sobre as escrituras sagradas, o que elas nos ensinam. Na literatura védica, há algumas passagens difíceis, mas o significado ou o propósito deve ser aprendidos com o mestre espiritual. Então, é por isso que a gente tem que ter um professor, a gente fazer perguntas ao professor e ele nos ensinar, mestre espiritual, ouvir dele as orientações, isso é muito importante para que a gente entenda. É através desse processo que se compreende os Vedas, os Srutis, quer dizer que se deve ouvir de uma autoridade. A Bhagavad Gita aqui que eu estou lendo é outra autoridade. Eu não sou autoridade de nada. Eu sou apenas uma estudiosa da Bhagavad Gita e estou compartilhando aqui nas redes sociais. E por isso, incentivando as pessoas a não cometer a rinça com os animais, violência, a serem simples, a buscar essa verdade. Ninguém deve inventar uma interpretação só para satisfazer seu interesse pessoal. Por exemplo, eu acabei de fazer a leitura do Ahimsa e ninguém deve impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva, nenhuma. Aí você pode dizer, mas aqui a cultura é essa, é de matar, é de comer. Na Bíblia não está dizendo isso, quando na realidade eu já escutei de um padre e ele pratica Bhakti Yoga, né, que Jesus era vegetariano. Jesus não praticava violência contra os animais. Jesus não derramava sangue em animais. Jesus se alimentava de frutas, de pão, de mel, né?
Mas as pessoas vão continuar especulando porque elas querem sempre buscar uma desculpa para aquilo que elas não conseguem fazer ainda. A próxima qualidade chama-se acroda. Acroda significa conter a ira. Ah, essa é maravilhosa. Mesmo que receba alguma provocação, a pessoa deve ser tolerante. Mesmo que a pessoa receba uma provocação, a pessoa deve ser tolerante, porque tão logo fica irada, ela perde toda a sua compostura. E achar que você domina, que você faz, que você acontece, e que isso não está certo, que aquela pessoa me traiu, agora eu vou dar uma surra naquela pessoa, eu não perdoo tal pessoa porque me deixou, eu não perdoo aquela outra pessoa porque ela me enganou. Falta de perdão, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Foi isso que eu escutei em 2 palestras, e o mestre espiritual que está aqui em João Pessoa, Swami Purushottaya, ele disse que nós não temos conhecimento genuíno acerca da verdade absoluta, que é Deus, e acerca de nós. E estamos aqui só pensando em coisas materiais, e isso é muito prejudicial, porque na hora da morte é que vai vir o pior. Porque devemos nos preparar para o futuro. Ah, eu quero lá saber de morte. Pois é, mas você vai morrer. E você vai voltar de novo, vai nascer, vai morrer, vai nascer, vai morrer. Sansara, o ciclo de Sansara. Até o dia que você expandir sua consciência, não praticar rinça, violência contra os animais, contra ninguém. Porque a violência está na plataforma de praticando perdão. A verdade está na plataforma de praticando perdão. A ira, se você fica irado, você fala o que não deve e às vezes escuta o que não quer escutar e aí gera um conflito e você não vai perdoar. A ira é um produto do modo qualitativo da paixão e da luxúria. Então, aquele que quer transcender tudo isso deve refrear a ira. Outra qualidade, apaixonante. Apaixonar quer dizer que não se deve achar defeito nos outros ou corrigi-los desnecessariamente. Apaixonar quer dizer que não se deve achar defeito nos outros ou corrigi-los desnecessariamente. E quando a gente corrige o outro, a gente quer ser Deus. Dizer você está fazendo isso está errado, você não deve namorar com tal pessoa, você não deve casar com aquela outra pessoa. Quem é você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, para saber o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer? Cada um deve saber de você, e a gente sabe muito mal de nós. Essa é a verdadeira história, né? Então, vamos à próxima qualidade. Akapalan significa determinação. Hiri quer dizer que se deve ser muito modesto e não deve executar nenhum ato abominável. Então, apaixona quer dizer que não devemos achar defeito nos outros, é só o que a gente faz. Ri quer dizer que devemos ser modestos. Akapalan devemos ser determinados. Então, aqui temos 3 mais 3 qualidades. Não achar defeito nos outros, sermos modestos e determinados. Significando que não devemos ficar agitados ou frustrados em nenhum empreendimento, porque isso chama-se dualidade da vida material. Ganho, perda, saúde, doença. Isso não pertence à alma. A alma não tem nada a ver com isso, minha gente. A alma da gente não tem nada a ver com nada disso que a gente vive aqui nesse mundo material. Por isso que a gente sofre e fica se sentindo vazio. Outra qualidade, tejas devemos ser muito fortes para conseguir dar proteção aos mais fracos. Então, você tem que ser forte e buscar o seu perdão para si próprio, para o outro, e proteger os mais fracos. Não devemos sermos violentos, porque a violência não é uma atitude, uma qualidade iluminada. Mas devemos ser capazes de dominar o inimigo sobre certas condições e mostrar clemência. Então, clemência tem a ver com o perdão. Ele pode desculpar as pequenas ofensas. Deus nos desculpa.
todos os dias, porque todos os dias a gente se esquece dele. Então, quem é você para achar que você não deve perdoar uma pessoa? Faça essa meditação com você. Shokad quer dizer limpeza da mente e do corpo. Então, sua mente está impura, seu corpo está impuro, você não tem como perdoar. E observar seu comportamento. Nati Manita não exige honras. É algo que tem validade para nós, né? Que a gente quer estar o tempo todo sendo elogiado. Você está mais magra, você está mais bonita, que roupa bonita, que cabelo bonito. E aí você vai inflando seu ego. E quanto mais você infla o seu arranca, o seu falso ego, menos perdão você vai conseguir dar para as pessoas. Então, aqui existe 26 qualificações mencionadas, que são qualidades transcendentais relacionadas à prática do perdão. Elas devem ser cultivadas conforme os diferentes estados de ordem social e ocupacional. O significado é que, embora as condições materiais sejam miseráveis, se todas as classes de pessoas exercitarem na prática essas 26 qualificações, então é possível subir gradativamente à mais elevada plataforma de percepção transcendental e assim executar o perdão, e assim conhecer mais sobre Deus, e assim ser mais amoroso, mais iluminado, mais em expansão de sua consciência, para ofertar tudo a Deus, porque Deus é proprietário de tudo. Nós somos apenas os desfrutadores temporários, porque tudo aquilo que não é eterno é temporário, e tudo aquilo que é temporário é ilusão. Então, meu corpo é uma ilusão, o que eu penso é uma ilusão, o que eu sinto é uma ilusão, a não ser que eu pegue todas essas atividades e ofereça a Deus, para que Deus possa purificar todas essas atividades relacionadas com o meu eu inferior, que é o meu corpo, a minha mente, meus sentidos, meu falso ego, as minhas prisões, os meus condicionamentos. E aí eu fico dizendo, não vou perdoar fulano. Não, já perdoei. Mas não convive com tal pessoa. Guarda rancor, guarda mágoa, vai adoecendo, vai ficando mais doente, etc e tal. Então aqui eu termino hoje a plataforma Praticando o Perdão com essas 26 qualificações, que eu vou aqui rapidamente ler novamente. Destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeito nos outros, compaixão para com todas as entidades vivas, a rinça, violência, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra, falso prestígio. Essas qualidades transcendentais ao filho de Bharata existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. E você pratica essas 26 qualidades, ou tente praticar 1, 2, 3, até chegar a 26, para que sua vida se torne uma oferenda a Deus. Gratidão.